ao De Frente para o Futuro. Esse é o nosso espaço para ouvir, debater e entender o que pensam os nomes mais influentes da política do DF, sobre os desafios e os caminhos para a nossa cidade. Nosso convidado é formado em Física pela UNB, iniciou sua trajetória no movimento estudantil, sendo coordenador-geral do DCE da UNB, dirigente sindical e assessor parlamentar da ex-deputada distrital e ex-vice-governadora Arlete Sampaio. Eleito deputado distrital em 2022 pelo Partido dos Trabalhadores com pouco mais de 18 mil votos, com o lema Construindo o Mandato da Esperança. Preside atualmente a Comissão de Educação, Saúde e Cultura da CLDF, para o qual foi reeleito presidente e é líder da minoria. Está com a gente hoje, abrindo o primeiro episódio do nosso podcast De Frente para o Futuro, o deputado Gabriel Magno. Muito obrigada, deputado, por aceitar nosso convite. Eu vou deixar a mensagem inicial para você. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, Mavi, Bruno, nesse podcast aqui da turma da Ciência Política, né, aqui da UDF, e para conversar. Acho que é fundamental, né, tanto na universidade, na escola. Eu estou presidente da Comissão de Educação e Cultura hoje, sou professor, então o debate sobre a cidade, sobre o país, democracia, um debate muito em alta. É sempre um prazer a gente poder estar dialogando nesse espaço, acho que nesse ambiente que é um ambiente também de pensar, de ter ideias diferentes, mas convivê-las harmonicamente na democracia, que é mais importante. Com certeza. Então, para a gente começar, a gente queria falar e entender um pouquinho sobre a atual conjectura política, o cenário político do Distrito Federal. O governo federal, mesmo sendo do PT, não tem nenhum quadro de destaque em primeiro escalão da esquerda do Distrito Federal. A esquerda é minoria na Câmara Legislativa, é minoria na bancada federal, e na última eleição o seu candidato principal sequer passou ao segundo turno. Onde a esquerda errou e o que precisa ser feito, na sua opinião, para ela retomar o protagonismo, visto que ela já teve até governadores eleitos em períodos históricos importantes? Bom, eu acho que, primeiro, a gente, quando olha para o cenário político, eu até faço uma avaliação hoje que a esquerda no DF, ela começa a se recuperar de um processo, né? Apesar dos números serem muitas vezes frios, a esquerda, acho que ela viveu também um momento generalizado na política brasileira, que não podemos desconectar do que foi o golpe de 2016 na presidenta Dilma, a prisão do Lula, que era a maior referência da política brasileira, seja em qualquer espectro, mas na esquerda era um protagonista desse processo. A política, de maneira geral, e a gente tem visto um crescimento muito grande da extrema-direita no mundo inteiro, no Brasil também teve impacto e no Distrito Federal acho que isso, o reflexo imediato foi um resultado eleitoral menor da esquerda. Mas eu acho que na última eleição já dá sinais evidentes de uma grande recuperação. Porque por mais que o Leandro Grais, que foi o nosso candidato a governador, não foi para o segundo turno, ele não foi por apenas 4 mil e poucos votos, faltou muito pouco. E se a gente pega os números, né, que também na frieza dos números, o voto no 13, na legenda, teve mais de 10 mil votos. Então, no sistema eleitoral brasileiro, né, que a gente vota no número do partido, o Leandro era do PV. Talvez se ele estivesse no PT, ele teria ido para o segundo turno, mas foi uma eleição, na minha opinião, que a esquerda voltou a ter um protagonismo. De conseguir disputar a cidade, de apresentar um programa para a cidade e de ter quase levado um candidato a governador, por exemplo, para o segundo turno. E acho também que tem quadros importantes hoje na esquerda do Distrito Federal, principalmente no PT. Vou dar um exemplo aqui, que é a deputada federal Érica Cocai, que tem conseguido se destacar nesse cenário político também da cidade, com um debate de cidade, um novo modelo de cidade. A gente vai falar um pouco aqui hoje, mas eu acho que o Distrito Federal vive uma grande crise, que é uma grande crise institucional, uma grande crise política, por um modo de gestão do atual governo, um modelo de coalizão de vários interesses econômicos que levou a cidade hoje, porque eu chamo, o DF virou uma cidade proibida, a cidade colapsou. Seja nos serviços públicos, seja na capacidade de propor uma agenda de desenvolvimento econômico, social, cultural, ambiental. Então eu olho para o copo um pouco, aquele olhar do copo meio cheio. Acho que a esquerda passou por um momento muito difícil e ela está num caminho de recuperação. E é importante lembrar, o Lula foi eleito
pela primeira vez na história da recente democracia brasileira, né, depois da ditadura militar, é a primeira vez que um presidente da República não é reeleito. Foi nessa eleição que o Lula ganhou do Bolsonaro. Então você também é possível olhar por esse lado. O candidato da extrema-direita, de uma política mais radicalizada de negação dos direitos, de ataque à própria democracia, não teve eco e coro com o povo brasileiro, que tanto que é a primeira vez que tem um presidente da República, né, que concorre à reeleição e não consegue. Então, eu também faço o olhar, uma leitura, mas óbvio que tem desafios. Né? Quando coloca onde a esquerda errou, eu acho que a esquerda também teve equívocos nesse período. Né? Na minha opinião, foi desconectada uma agenda popular. Acho que a esquerda precisa voltar a recuperar essa capacidade de se organizar nos territórios, de estar mais presente no dia a dia da população. A gente anda muito pela cidade, muito pelo DF, a gente escuta muito isso das pessoas. A esquerda precisa reconectar, né, com a agenda popular, com a agenda territorial, com a demanda real da classe trabalhadora e ser capaz de estar no governo, ser capaz de propor também uma agenda que conecte com esses anseios da população. Entendi, deputado. Agora nós vamos trazer uma pergunta de uma aluna de outro curso daqui da UDF, que é sobre segurança pública. Saúde. Olá, deputado. Meu nome é Michele, eu faço gestão pública na UDF e eu gostaria assim, de saber uma coisa que atualmente está acontecendo muito, que é em relação à saúde, que não está muito legal. E eu gostaria de saber quais são os seus planos, o que você pretende fazer para melhorar e quais são os seus métodos aqui no DF, no Distrito Federal. Muito bem, Michele, né? Bom, a saúde eu acho que é uma expressão concreta daquilo que eu disse, que o DF colapsou. E é importante lembrar, em 2018, foi a primeira eleição, campanha do governador Ibanez, que é o atual governador da cidade. Sobre a saúde, ele chegou a dizer uma coisa que é fundamental para entender o momento que nós estamos vivendo. Na época, a Brasília tinha o Instituto Hospital de Base, que é um modelo que iniciou de terceirização da gestão pública da saúde. Como o nome diz, o Hospital de Base, ele gerenciava o Hospital de Base. Estou falando isso porque em 2018 o governador Ibanez, ainda era candidato, chegou a dizer que ia acabar com o Instituto Hospital de Base, porque na opinião dele, o Instituto Hospital de Base era um modelo que terceirizava a saúde e só servia para desviar recursos públicos e alocar aliados políticos. Eu acho que o governador acertou no diagnóstico. O problema é que quando ele ganhou a eleição e tomou posse, um dos primeiros atos do governo, em 2019, ele convocou uma sessão extraordinária da Câmara Legislativa em janeiro de 2019, que a Câmara começa os trabalhos em fevereiro, para ampliar o modelo do Instituto Hospital de Base, que virou o IGES, Instituto de Gestão Estratégica da Saúde, que ampliou a gestão para o Hospital de Base, para Santa Maria, o Hospital de Santa Maria e para todas as UPAs da cidade. Eu acho que esse modelo é o que melhor hoje explica a crise da saúde. O IGES, desde 2018, tem, cada ano que passa, abocanhado uma parcela muito grande do orçamento público e não tem resolvido o problema. Porque como é que eles venderam a ideia do IGES? Nós vamos terceirizar porque o Estado é burocrático. Então o IGES vai contratar profissionais de maneira mais rápida, mais barata e mais eficiente. Não vai faltar profissionais da saúde nos equipamentos. O IGES também, porque não é o modelo da administração pública tradicional, vai ser mais ágil para poder fazer licitações e compras de medicamentos, de insumos, e isso não vai mais faltar na rede, porque agora vai ter uma operação que vai desburocratizar o processo. E a realidade é o oposto. Hoje nós estamos vendo praticamente quase todos os dias as UPAs, que são de responsabilidade do IGES, colapsar. A UPA virou um cenário de guerra. Todos os dias, em todas as UPAs da cidade, a população está literalmente se revoltando. Aí, do meu ponto de vista, corretamente a revolta, mas às vezes é isso, no momento de desespero é muito difícil você focar no responsável. O responsável não é o profissional da saúde que está lá, não é o enfermeiro, o técnico de enfermagem, pelo contrário, ele está trabalhando dobrado, triplicado. O problema é o modelo. Então, na minha opinião, respondendo a Michele, hoje o maior problema da saúde é esse. É um modelo de gestão privada que aumentou os casos de corrupção. É importante lembrar que na pandemia nós tivemos o presidente do IGES
o secretário de saúde foram presos por desvio de recurso de insumos, de vacinas, de EPI, de testagem, né, dos testes da Covid, e hoje eles abocanham um processo cada vez maior do orçamento. Então acho que é um problema de gestão. Isso também o Ibanez falou na campanha de 2018. O problema da saúde não é dinheiro, o problema da saúde é gestão. E de novo eu concordo com o Ibanez da campanha de 2018, que não é o mesmo que governa a cidade. Hoje a saúde tem um orçamento de 14 bilhões de reais. É o maior orçamento per capita do país. Então não é possível que com um orçamento desse tamanho a gente não dá conta de resolver o problema. E o DF já deu conta de ter um modelo de assistência na saúde que foi muito mais eficiente. Vocês no início falaram que corretamente eu trabalhei com a deputada Arlete Sampaio, fui chefe de gabinete dela no último mandato dela de deputada distrital. E a Arlete Sampaio, ela foi vice-governadora dessa cidade em 95 a 98, junto com o governo Cristóvão Arlete. E naquele período, esse governo teve uma das melhores, talvez, iniciativas de experiências do funcionamento do SUS no Distrito Federal, que foi apostar no fortalecimento da atenção primária, da atenção básica de saúde, com as equipes de saúde da família, de saúde em casa. Então você tinha uma rede de assistência que é o inverso do que acontece hoje, de centralizar a assistência dos hospitais. Então você fortalecia as UBSs, as equipes de saúde em casa, que iam diretamente nas comunidades, faziam busca ativa, faziam um trabalho de prevenção para justamente desobrecarregar a porta dos hospitais. Hoje o modelo é o contrário, hoje o modelo é o inverso. Você tem um desmonte da atenção primária, então você vai na UBS, você não consegue ser atendido, você não consegue marcar uma consulta, você não consegue ser atendido pelo profissional de saúde. E no desespero, o que as famílias e as pessoas vão fazendo quando chega com um problema de saúde? Se você não consegue atendimento na atenção primária na UBS, que seria o correto, elas vão desesperadas para a porta do hospital. Porque numa questão de desespero, se eu passar mal e eu não sei exatamente o que eu tenho, é no hospital que eu não vou morrer. Essa é a lógica quando você desmonta a atenção primária. Então acho que nós estamos indo para a lógica inversa. Então o que nós estamos propondo, e eu fui presidente da Comissão de Saúde nos 2 primeiros anos, e a gente trabalhou muito nesse âmbito da fiscalização, é reverter o modelo. É voltar para o modelo de centralização da saúde do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, e que a gente possa fortalecer o investimento, e tem dinheiro para fazer isso, precisa ser melhor direcionado, né, na atenção primária, fortalecer de novo a atenção básica e contratar profissionais. De fato, esse é um gargalo que o IGES não resolveu. Então, eu acho que o IGES também é uma prova eficiente de que privatizar não melhora, porque nós não conseguimos resolver o problema da contratação de profissionais, mesmo podendo o IGES fazendo uma contratação sem concurso público, direta, mas ele não conseguiu dar conta do problema, porque o problema não era de ordem burocrático-administrativa. É preciso, de fato, pensar assim, nas carreiras da saúde, como é que você atrai principalmente a carreira médica, que esse é um grande desafio, é um grande gargalo. A privatização não resolveu isso, então é preciso pensar em planos de carreira, é preciso pensar na saúde de maneira mais global. Acho que tem solução. Acho que o DF já experimentou uma parte desse processo, que é o fortalecimento da rede de atenção primária, da atenção básica. Obviamente que o hospital é importante, obviamente que as UPAs cumprem um papel importante, mas o que a gente tem visto hoje, infelizmente, é que esse orçamento enorme da saúde virou negócio. É uma série de contratos que não tem laço orçamentário, que não tem prestação de contas, e só para dar mais um exemplo, nós temos acionado nesses 2 anos o Tribunal de Contas, o Ministério Público, os órgãos de controle, porque o IGES não teve até agora uma conta aprovada no Tribunal de Contas. Então, o modelo de falta de transparência, a gente não sabe para onde está sendo aplicado, como está sendo aplicado esse recurso que é tão gigante da saúde pública no Distrito Federal, tem levado a um sofrimento na ponta. As pessoas estão desesperadas, não estão conseguindo atender, e os profissionais da saúde que estão em pouca quantidade têm sofrido também muito, porque tem trabalhado, dobrado, triplicado para poder dar conta da urgência e da emergência que todo dia aparece nas portas dos equipamentos. Então eu acho que tem solução, acho que precisamos mudar a concepção, é o modelo, o dinheiro tem, e aí eu até concordo com o governador da campanha, lá em 2018. O problema da saúde é gestão, não é falta de recurso. Obrigado. A gente encerra o primeiro bloco, onde a gente fala um pouquinho sobre política.
também sobre a participação de um aluno falando sobre um tema do cotidiano. E daqui a pouco a gente volta. Seguimos agora para o segundo bloco do nosso episódio, com focos em temas mais específicos que impactam o cotidiano da população do Distrito Federal. Deputado, como presidente da Comissão de Educação e defensor da escola pública, gostaríamos de ouvir sua visão sobre um tema que tem gerado um grande debate. O senhor vem de um partido que ele é historicamente crítico à implementação das escolas cívico-militares, tanto no DF quanto em estados vizinhos. No entanto, em muitos desses lugares, quando há uma consulta pública ou essa política já foi implementada, nós vemos uma aceitação significativa por parte da população. Como é que o senhor avaliaria essa dicotomia entre a posição crítica e a recepção positiva da comunidade? Bom, Mavi, acho que essa é uma pergunta muito importante, até porque eu tive recentemente em uma das escolas cívico-militares aqui no Distrito Federal. Primeiro, eu acho que é importante dizer aonde está o apoio popular a esse modelo, né? Porque quando você vai numa escola que foi militarizada, entre os profissionais não tem essa maioria da adesão, né? Os professores, os profissionais da educação têm sido, na sua grande maioria, muito críticos ao modelo pela falta de autonomia pedagógica, pelos problemas que, né, você convive ali diariamente na escola, porque uma questão que é fundamental do ponto de vista educacional, do funcionamento da escola, não é possível separar a gestão pedagógica da gestão disciplinar da escola. Elas são parte de um mesmo instrumento, elas partem da mesma origem. E o modelo cívico-militar, ele acha que é possível, então você cria na escola um problema de gestão. Você tem uma direção que é chamada direção pedagógica, que é civil, feita por um educador ou por uma educadora, e uma gestão disciplinar, que é feita pelo militar, geralmente um policial militar. E em todas elas tem conflito, porque não é possível separar. Então, quando você conversa com os profissionais da educação, você não tem essa maioria de apoio entre os profissionais da educação. E entre a comunidade, entre os estudantes, tampouco. Também não tem uma maioria entre os estudantes do apoio a esse modelo. Até porque os estudantes são os que talvez mais sofrem na ponta. Porque é um modelo que, quando separa o pedagógico do disciplinar, a gente gera uma parte importante desses conflitos. Vou dar alguns exemplos. São vários os relatos que a gente recebe na Comissão de Educação de violação de direitos fundamentais dos estudantes, principalmente das estudantes meninas negras, com relação à vestimenta, com relação à expressão da sua identidade. Então não pode deixar o cabelo solto, tem que amarrar o cabelo, não pode usar um brinco porque não condiz com a disciplina militar, não pode usar um piercing, se tem uma tatuagem tem que usar uma roupa para não poder aparecer. Então você tem violações do ponto de vista que, de novo, a confusão de querer separar disciplina e pedagógico, porque a identidade ela faz parte da disciplina e faz parte do processo de aprendizagem. Ainda mais nessa fase da vida, na adolescência, né? Os jovens estão se descobrindo, é um momento de experimentação, é um momento inclusive de reafirmar quem você é no mundo. E quem você é no mundo é o jeito que você se veste, é o jeito como você se apresenta, é o jeito que seu cabelo, que, enfim, as suas características fazem parte do que é você, né? Então, os estudantes também têm tido muita dificuldade porque têm tido vários desses direitos violados, fora quando chega a processos que inclusive são criminais. A gente teve aqui no Distrito Federal mesmo, no SED 1 da Estrutural, que foi uma escola militarizada, casos gravíssimos, né, de estudantes que tiveram seus trabalhos pedagógicos censurados, né, porque o exemplo que aconteceu recentemente, num trabalho da escola do mês de novembro, né, da semana, do Dia da Consciência Negra, os estudantes expuseram com liberdade os seus sentimentos, as suas impressões, vivências de mundo do que eles consideram racismo. E parte desses trabalhos, os estudantes expressaram charges, por exemplo, de outros artistas com críticas à ação da polícia militar, né? E seus trabalhos foram censurados, a escola foi invadida por um deputado federal que quis denunciar no Ministério Público. Então você tem conflitos muito grandes dentro da escola. Agora, aonde tem uma aceitação maior?
na comunidade, principalmente nos pais. E é importante, possível e necessário explicar por que os pais têm, de alguma maneira, se posicionado favoráveis a esse modelo. Porque o debate da segurança pública é um debate central na sociedade. E a sociedade, sem a gente debater mais profundamente as origens, os motivos, os problemas do debate da violência, tendem a achar, eu sou pai de 3 meninos, 2 meninas e 1 menino. Obviamente, quando eu saio para trabalhar e deixo meus filhos na escola, eu quero que eles estejam seguros, eu quero que eles voltem para casa, né, da melhor maneira. Essa é uma preocupação de toda mãe, de todo pai. E a falsa sensação de segurança e falta do poder público de garantir uma política pública de segurança faz com que essas famílias acreditem que se na escola do meu filho tem um policial, ele vai estar mais seguro. Só que o problema é que a violência ou a sensação de insegurança não se dá só porque falta policial militar ou falta polícia na rua. É preciso, aí sim, fazer um debate mais profundo do problema hoje da segurança pública no Brasil. Seja ele do ponto de vista da profunda desigualdade, da falta do Estado chegar em algumas regiões, né? Então você tem regiões que você não tem asfalto, você não tem saneamento básico, você não tem luz elétrica, você não tem Estado presente, né? Então não é o batalhão apenas da Polícia Militar ou a presença de um policial ou 20 policiais, que é o caso do modelo e que é mais um dos elementos da crítica. Nós estamos colocando 20 policiais militares dentro de uma escola. A escola não está precisando de policial militar, a escola está precisando de professor de artes, de professor de educação física, de matemática, de psicólogo, de assistente social, de pedagogo, de orientador educacional, de porteiro, de merendeira. A escola está precisando de um monte de profissionais e nós estamos colocando 20 profissionais dentro da escola que não entendem nada de educação. Mas essa falta de, acho que é a ausência e a falência do próprio Estado, da própria capacidade da política e do Estado de resolver um problema que é um problema muito grave da sociedade brasileira, que é o problema da segurança pública, que é o problema da violência. E aí nós podemos fazer vários outros debates. O debate da questão das drogas, que está profundamente ligada à questão da violência no Brasil, inclusive no próprio Distrito Federal. Isso começa a ameaçar porque o mundo paralelo do crime organizado, começa inclusive a querer entrar e fixar raízes no Distrito Federal em Brasília, e essa é uma realidade hoje do cenário do mapa da violência no Brasil, né? Como é que a organização criminosa que tem um sustentáculo importante na guerra às drogas, no tráfico de drogas, nessa política absurda da proibição, né, que não tem nenhum lastro na ciência, na capacidade de resolver os problemas. Então, eu acho que é um problema muito mais profundo. Para o Estado é muito mais fácil, ou para uma parte da política é muito mais fácil, eu digo que a política é de jogar para a galera. Então eu vou colocar um policial, seu filho vai estar mais seguro. E o próprio estudo, aqui pensando no Distrito Federal, um estudo apresentado no ano retrasado, em 2023, pela Polícia Militar, sobre um balanço da Polícia Militar, sobre o impacto do programa de militarização das escolas, do ponto de vista da segurança, mostra que não é eficaz. Que as escolas que foram militarizadas não diminuiu os índices de violência nem dentro, nem ao redor da escola. Então não é uma política pública do ponto de vista da diminuição dos índices de violência eficaz. Aliás, em lugar nenhum você tem dados científicos ou pesquisas que comprovam ou que mostram que esse modelo, primeiro, diminuiu a violência, não é verdade, em lugar nenhum você conseguiu provar isso, ou que melhorou os desempenhos acadêmicos dos estudantes, também ou pelo contrário. Dou o exemplo do IDEB. O IDEB aqui do Distrito Federal, e olha que eu tenho muitas críticas ao modelo de avaliação do IDEB. Eu acho que a educação não se avalia por nota, por classificação, escola que fica em primeiro lugar, eu acho que não cabe, mas vou pegar ele como um modelo que nós temos que, enfim, a academia também utiliza. No ensino médio, os 5 primeiros lugares do IDEB na escola pública, os 2 primeiros lugares são escolas militares, que é diferente das escolas militarizadas. Ela tem outro modelo, tem prova de seleção para entrar, então são bem antes dessa história da militarização, que é o Colégio Dom Pedro II, que é do Corpo de Bombeiros, e o Colégio Tiradentes. Esses são os 2 primeiros lugares no IDEB. Os 3 próximos são escolas públicas de ensino integral. É o CEMI do Gama
o CEMI do Cruzeiro e o CEL, que é o sede do Lago, Centro Educacional do Lago, que fica no Lago Sul. Essas são as 3 primeiras colocadas no IDEB do ensino médio no Distrito Federal. Essas sim são modelos de escola que têm lastro na ciência, tem lastro científico, que se a gente investir em educação integral, de tempo integral, aí você tem resultados concretos, do ponto de vista da diminuição da violência, da diminuição dos índices, inclusive, de violência dentro da escola e no desempenho acadêmico dos estudantes. Então nós temos hoje, por isso eu sou muito crítico ao modelo, nós já temos no Brasil funcionando um modelo que funciona, que tem resultado, que já foi testado e você consegue dimensionar o resultado disso. Por que nós não estamos investindo no modelo que funciona, que a gente sabe que funciona, que a gente sabe que diminui os índices de violência e melhora ao mesmo tempo o desempenho acadêmico dos estudantes, mas também a própria percepção dos professores e da comunidade escolar? Nós estamos apostando num modelo que não tem nenhum estudo hoje que baseia, que garante que vai ter melhor desempenho. Pelo contrário, os estudos, eu estou citando hoje um estudo da própria Polícia Militar do Distrito Federal. Não é nem um estudo para dizer depois, não, esse é o estudo da Universidade de Brasília ou de uma universidade que só tem balbúrdia, que só tem gente da esquerda. Não, é um estudo da própria Polícia Militar que diz que não tem resultado. Então eu acho que essa falsa sensação de apoio popular se baseia nisso. Agora, é um debate que é preciso aprofundar, preciso ser feito. Eu sou professor, estou professor de física. Eu acredito que política pública deve se fazer com evidências científicas, né, com dados. É preciso testar a política pública, porque é possível também errar. Né? É possível a gente fazer um desenho, um modelo de política pública e quando você aplica, ela não tem eficiência naquela comunidade, naquele território e é preciso corrigir rumos. A escola militarizada é um exemplo desse, de uma política pública que foi desenhada. Eu não acho que teve uma boa intenção, não acho que foi uma política bem intencionada, mas mesmo que fosse, ela deu errado. Os dados mostram que ela não funciona e ela é onerosa para o Estado. Se gasta muito dinheiro e não tem resultado. Então, do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, não tem nenhuma justificativa para o modelo desse persistir, para o modelo desse continuar. Acho que se faz proselitismo político. Né? É mais fácil, pensando numa política de medo, né, que a sociedade ainda enfrenta muito, você manter um modelo desse para passar uma falsa sensação de segurança para uma comunidade e um setor da política apela, né, para esse sentimento, principalmente com as famílias. Entendido. Seguindo aqui, o senhor representa um partido que ele é muito ligado à luta dos trabalhadores, da inclusão social, né? O DF hoje ele tem quase o dobro da taxa de desemprego em relação à média nacional. Diante desse cenário, tanto o governo local quanto o governo nacional têm sido cobrados por respostas mais eficazes. Na sua avaliação, quais são as políticas públicas mais urgentes para enfrentar essa realidade, que tem afundado inclusive a precarização do trabalho e dificultado a entrada dos jovens na inserção do mercado formal? Bom, acho que você deu um dado, Mavi, importante para a gente entender o papel da política na geração de emprego e renda. Né? A política ela é fundamental para isso. O Estado tem uma capacidade muito importante de gerar emprego e renda, de gerar desenvolvimento. Não é à toa que você tem um país que muda de governo e inverte a curva do desemprego, porque nós tínhamos chegado no governo Bolsonaro nos maiores índices de desemprego da história recente do Brasil. O Brasil voltou para o mapa da fome da ONU, que tinha saído no último mandato da presidenta Dilma. Então volta a fome a ser um problema social grave no país. E com a eleição do Lula, você passa a ter uma política de Estado, uma política do governo, de inversão dessa agenda. Então a gente volta a gerar emprego, o Estado volta a ser um indutor desse processo com política pública. Né? Tem várias, eu acho que uma das fundamentais é retomar a política, por exemplo, de valorização do salário mínimo que foi retomada no governo Lula. Você aumenta a renda da população e você cria mecanismo, como agora a reforma tributária, né, que enfim conseguiu sair do papel no Congresso Nacional, de uma capacidade maior de gerar emprego no país, mas também com o Estado voltando a investir. O novo PAC é um exemplo fundamental disso, do Estado e o governo brasileiro voltarem a assumir o protagonismo dos investimentos públicos na produção.
O Brasil virou, o Brasil é um paraíso fiscal. Porque quem tem dinheiro no Brasil parou de colocar o seu dinheiro na produção. Porque aqui as pessoas que têm muito dinheiro estão colocando dinheiro e investindo o seu dinheiro no mercado financeiro, comprando o título da dívida, colocando dinheiro em ações, porque o Brasil é um paraíso fiscal para o mercado financeiro, não se paga imposto. Quem tem muito dinheiro em offshores, muito dinheiro em investimentos no mercado financeiro, não paga imposto. Então, se eu posso colocar meu dinheiro e ele vai render com juros lá em cima, então ele vai render muito, sem nenhum risco e sem pagar imposto, por que eu vou colocar o meu dinheiro? Imagine se vocês dois fossem grandes capitalistas, né, que tivessem bilhões. Você olha para o Brasil e fala, eu vou botar meu dinheiro no mercado financeiro, aqui eu não tenho risco, aqui eu não trabalho, e aqui eu vou ter um retorno enorme, garantido, e ainda não pago imposto. Ou eu vou botar meu dinheiro e vou abrir uma fábrica, uma indústria, um negócio que pode dar errado, que tem muito risco, que eu pago imposto e posso ficar sem nada. É óbvio a escolha. Então, a burguesia brasileira, a classe que tem muito dinheiro, bota o seu dinheiro no Brasil no mercado financeiro. Então o Estado precisa aplicar e induzir o processo econômico no nosso país. Eu acredito que no mundo inteiro o Estado tem um papel importante. Nós estamos vendo a China, né? Com todas as ressalvas ao modelo chinês de maneira geral. Mas, então, você volta a ter isso no Brasil. Então você passa a ter no Brasil uma política de geração de emprego e renda e você tem esse número, né, que você apresentou. Hoje a taxa de desemprego no Brasil está em torno de 7%. É a menor taxa de desemprego da série histórica, de novo, que nós alcançamos. O DF tem 15% de taxa de desemprego. Então tem alguma coisa errada. A política faz diferença nesse processo. Na minha opinião, por quê? Porque o governo do Distrito Federal ainda trabalha na lógica do que foi o governo Bolsonaro, de muita isenção fiscal para o setor produtivo, mas com baixa cobrança desse setor, por exemplo, para a geração de emprego e renda. Para a gente ter uma ideia, em 2019 foi o primeiro ano do governo Ibanez. O orçamento do DF era 36 bilhões de reais e com isenção fiscal nós tínhamos 1 bilhão e 800 milhões de reais. Significa que no orçamento o Estado deixava de arrecadar das empresas 1 bilhão de reais e 800 milhões. Bom, eu não sou contra isenção fiscal como um princípio. É possível ter isenção fiscal para algum setor, né? E você precisa construir garantias. Você não vai pagar imposto? Tudo bem, mas você precisa então manter emprego, ampliar emprego ou melhorar a capacidade de remuneração dos seus trabalhadores. Não você volta a pagar o imposto. Estou te abrindo mão de um imposto aqui, mas qual que é o ganho que isso vai ter de volta para a sociedade? Bom, em 2019, 1,8 bi. A isenção fiscal no ano passado foi de 9,3 bilhões de reais. O salto de 1,8 para 9,3 aumentou mais de 400% a isenção fiscal. Como é que não aumentou a capacidade de empregar as pessoas nessa cidade? Se o setor produtivo da cidade, produtivo nesse sentido, dos empresários da cidade, passaram a ter o Bolsa Empresário desse tamanho, porque isso é o Bolsa Empresário, que eles são tão críticos ao Bolsa Família, né? Mas esse é o maior benefício que o setor tem, né? O Bolsa Empresário virou desse tamanho e o Estado não cobrou desses setores que pararam de pagar imposto geração de emprego ou melhoria na renda dos trabalhadores. E você tem uma política ainda que impede as pessoas de trabalhar, que é um negócio impressionante. A guerra que o governo comprou, por exemplo, com os ambulantes, com os trabalhadores de rua que não podem trabalhar. O DF Legal está roubando, literalmente, os seus produtos. Agora tem 2 semanas, invadiram um galpão no setor comercial sul e levaram, sem a presença dos trabalhadores, toda a mercadoria que eles estavam guardada lá. Na rodoviária é o caos. Agora ainda mais com a privatização, mas é uma cidade que não permite, inclusive as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, porque os ambulantes, né, estão ali se virando para poder colocar renda em casa, e o Estado ainda trabalha contra a possibilidade dessas pessoas trabalhar. Ou seja, não consegue fazer política de geração de emprego, não consegue fazer política de geração de renda ou ampliação da renda das famílias, das pessoas, e ainda impede aqueles que tentam de maneira, às vezes desesperada, mas assim, voluntária,
tentar gerar algum tipo de renda para suas famílias, o Estado ainda impede essas pessoas de trabalhar. Então, eu acho que esse é um grande problema da cidade e é a prova definitiva que a política faz diferença e faz muita diferença nesse processo. Eu acho que, obviamente, quando a gente fala de geração de emprego e renda, de qualidade do trabalho, é também importante sempre destacar isso. Eu digo que o Brasil vive um grande problema, porque por mais que a gente volta a ter crescimento econômico, volta a ter geração de emprego, volta a melhorar a renda média das famílias, principalmente das mais pobres, nós ainda temos um problema com trabalho e com emprego nesse país, né? A maioria dos trabalhadores também estão numa situação de muita precarização e são, na sua grande maioria, jovens, negros, muitas vezes mulheres, que estão nos trabalhos mais precários, que é culpa, inclusive, desse processo de grande uberização, sem controle nenhum dos direitos das pessoas, né? Então, eu acho que também esse é um grande desafio, regulamentar o trabalho que hoje não é regulamentado. Foi vendida uma falsa ilusão de que não ser CLT é bom, né? Que você consegue realizar seus sonhos de empreender melhor. Isso não se aplica na realidade. E discutir o que virou um assunto fundamental da sociedade brasileira hoje, que é discutir escala de trabalho, jornada de trabalho. É o fim da escala 6x1. Então, todos esses também são mecanismos importantes para a gente poder... Né, é a lógica do Partido dos Trabalhadores, da CUT, do movimento sindical, do movimento operário, desde que o mundo é mundo. Trabalhar menos para todo mundo trabalhar. Então, acho que são também questões que têm a ver, aí sim, com a política no Congresso Nacional, com a política geral do governo Lula, que eu acho que ainda é importante a gente avançar. Mas, de fato, nós temos um governo no Distrito Federal que faz o governo dos interesses, né, daqueles que não estão gerando hoje emprego e renda na cidade. O senhor é a favor, o seu partido é a favor do fim da escala 6x1? Sim, né, eu acho que hoje no Congresso Nacional, acho que o PT surge daí, né? Inclusive, a gente teve agora recentemente, né, o 1º de maio, né, que é o Dia dos Trabalhadores, e o 1º de maio tem origem, inclusive, numa greve e no movimento de trabalhadores em Chicago, nos Estados Unidos, justamente para debater redução da jornada de trabalho, né? Quando Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista, um dos centros das reivindicações é a redução da jornada de trabalho, né? Então, assim, a organização dos trabalhadores no mundo inteiro sempre teve como uma pauta central a redução da jornada, porque nós estamos falando do tempo da vida das pessoas, né? No modo de produção capitalista que nós vivemos, nós que não temos meio de produção, né, os trabalhadores, os proletários, nós só temos uma maneira de conseguir ter recursos, né, dinheiro para comprar mercadorias, né, que é vender a nossa força de trabalho. Vender força de trabalho é vender tempo. Então, o debate das organizações sindicais, das organizações de trabalhadores, das nações comunistas, das nações de esquerda, sempre foi no centro isso. É preciso reduzir jornada, porque reduzir jornada, inclusive, é um debate fundamental. Tem um setor da política que diz que defende a família. Mas se você perguntar para eles, você então é a favor da redução da jornada de trabalho? Ou do fim da escala 6x1? Não, aí não, porque aí vai quebrar a economia, né? Mas reduzir a jornada é defender a família, né? Você ter mais tempo para a família, para cuidar do filho, para cuidar da sua relação amorosa, para ter tempo para o lazer, para ter tempo para o descanso, para ter tempo de estudar, para ter tempo de fazer o que você quiser, né? Eu acho que isso é fundamental quando a gente... E aí o PT surge, né, dessa força do movimento sindical. O Lula representa isso, do ascenso das greves, né, no ABC Paulista ali nos anos 80, da luta contra a ditadura, né? O PT tem na sua origem a defesa fundamental da classe trabalhadora, e essa pauta do tempo, acho que é uma pauta para nós central na organização, né, do mundo do trabalho. Inclusive, hoje no Congresso Nacional tem 3 PECs, né, que estão tramitando sobre o tema. Uma agora, a mais recente, que foi protocolada pela deputada do PSOL, a Érica Hilton, mas tem 2 PECs que já tinham sido protocoladas há mais tempo, que são de parlamentares também do PT. Acho que o esforço, e eu não tenho dúvida que o pronunciamento do presidente Lula, agora no dia 1º de maio, ele foi muito importante, porque o Lula é o presidente da República. Então, quando ele vai para a TV
quando ele faz um pronunciamento à sociedade e ele assume, quanto presidente da República, a defesa do fim da jornada de trabalho, do fim da escala 6x1, da redução da jornada de trabalho, do fim da escala 6x1, eu acho que é um salto importante de qualidade nesse debate e nessa disputa. Vai passar pelo Congresso Nacional. Eu não tenho ilusão que o Congresso Nacional vai tramitar ou vai aprovar por uma bondade dos parlamentares que ali estão. É só ver a correlação de forças do Congresso, é muito desfavorável. Vai precisar de muita mobilização social, vai precisar de muita pressão social, e não tenho dúvida que a posição do Lula foi muito importante para a gente conseguir ganhar mais força nesse processo, para que ela avance no Congresso. E é importante sempre dizer, todos os momentos de ganho de direitos trabalhistas, um setor da sociedade se opôs. E se opôs com o mesmo discurso, o discurso do medo, o discurso do desastre. Isso vai quebrar o país, isso vai quebrar a economia. Foi assim no 13º, foi assim quando conseguimos o direito às férias, foi assim quando acabou a escravidão. Então, em todos esses momentos, e tem jornais, tem material histórico para comprovar. Os setores, né, que dominam a política brasileira sempre se posicionaram, sempre resistiram. Isso não pode, isso vai quebrar o Brasil, isso vai quebrar a economia, isso não vai dar certo, não dá para fazer isso. E a gente viu que não quebrou, a gente viu que, pelo contrário, isso foi fundamental, inclusive, para colocar o Brasil de maneira muito mais competitiva, né, inclusive no mundo do trabalho, na lógica capitalista. Então, não só acho que somos muito a favor desse processo, mas temos organizado muitos processos de mobilização também para passar. Muito obrigado, deputado. A gente vai ouvir mais uma pergunta enviada por outros alunos, e o tema agora é mobilidade urbana. Boa noite, deputado, tudo bem? Eu sou a Emily, eu tenho 20 anos e atualmente eu estudo Publicidade e Propaganda na UTF Centro Universitário. Eu separei uma pergunta para o senhor e eu vou ler porque ficou um pouquinho extensa. Como moradora de Goiás e estudante do DF, eu vivo um dilema que é compartilhado por vários moradores do entorno que enfrentam o desafio de mobilidade urbana entre o entorno e Brasília, para trabalhar, estudar e para ter acesso ao lazer também. O senhor tem defendido alguma proposta para melhorar o transporte público interestadual entre o DF e as cidades vizinhas de Goiás? Como garantir mais integração e qualidade nesse trajeto diário que afeta tantas pessoas? Boa, Emily. Eu vou começar do DF e tentar chegar no entorno. Primeiro é importante dizer que é possível, na verdade nós já pagamos um transporte coletivo no DF para garantir tarifa zero universal. O Distrito Federal já paga isso para o conjunto das empresas que administram o sistema de transporte e mobilidade urbana. Hoje, mais de 70% do preço da passagem é a tarifa técnica, que sai do Tesouro, 30% é a tarifa usuário, que é aquela que a gente paga todo dia na catraca, agora não mais aos domingos e feriados. Mas, enfim, estou colocando isso porque, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista da organização do modelo de transporte, nós já poderíamos ter no Distrito Federal, porque já se paga isso para as empresas, um modelo sustentável de tarifa zero universal. Por que isso é importante? Porque isso pressiona um modelo interestadual, a pergunta da Emily, porque se você tem dentro do quadradinho, dentro do federal, tarifa zero, você já tem, obviamente isso afeta a relação do custo dessa operação também no entorno. Agora, eu acho que essa relação do entorno é preciso a gente avançar para um modelo de organização da cidade. E já tramitou, não chegou a tramitar como projeto de lei na Câmara Legislativa, mas isso em vários momentos já apareceu como proposta, a criação da região metropolitana de Brasília. Eu acho que essa é uma solução muito importante, não só o problema do transporte, o problema dos serviços públicos, de moradia, mas a criação de uma região metropolitana, né, que você consiga colocar, não só para conversar, mas para pensar do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista dos problemas das cidades, do ponto de vista inclusive da oferta dos serviços públicos, o Distrito Federal, Goiás, os municípios do entorno e a própria União, como tem em outras regiões metropolitanas do Brasil. Isso não seria uma novidade. Várias das regiões metropolitanas do Brasil, quando se institui a região metropolitana, se tem inclusive fundo orçamentário próprio
para a discussão da região metropolitana, para a integração dos serviços, para a compensação orçamentária. No DF não tem. E a realidade, a vida real do Distrito Federal é que aqui é uma região, é uma grande região metropolitana. Talvez não com toda a extensão da RID, né, que pega municípios até muito mais distantes. Mas é possível pensar uma região metropolitana, por exemplo, na região sul você tem Valparaíso, Cidade Ocidental, Lusiânia, na região norte, Planaltina, Formosa, que não tem grandes distâncias, você já tem toda uma junção urbana nesse processo, na região leste também, na região oeste. Então, eu acho que um modelo administrativo, organizativo, ajuda a resolver a diferença de modelos de transporte interestadual, municipal e distrital. Então, para responder a Emily com objetividade, eu acho que são duas etapas. A primeira, tarifa zero no Distrito Federal. Nós já pagamos. É viável, é possível, já se paga. É preciso agora rever o contrato com as empresas. Precisa ter um governo que não dependa, inclusive, das empresas de transporte para se eleger. Porque várias delas, inclusive, financiam esses processos, né? Apesar do sistema político eleitoral brasileiro proibir o financiamento empresarial de campanhas, a gente sabe que ainda é possível burlar esse processo com as doações de pessoa física, individual. É por isso também que eu defendo, é preciso reformar o sistema político eleitoral brasileiro. Mas é preciso primeiro resolver no DF, e acho que a gente avança na região do entorno com a constituição de uma região metropolitana de Brasília, que você consegue integrar boa parte desses serviços, pensar o orçamento coletivo, conjunto, compensações, para que quem mora no Valparaíso possa utilizar também desses processos como quem mora em Santa Maria. Estamos falando muitas vezes da diferença de uma rua. Se você atravessa a rua, você deixa de estar no DF e está no município vizinho. Então é fundamental que a gente avance, como várias regiões metropolitanas no Brasil já fizeram. Falando um pouco sobre o futuro, nós estamos aí há pouco mais de um ano para o processo eleitoral. Nas últimas eleições, 4 candidaturas de esquerda disputaram o GDF e 3 de esquerda disputaram a única cadeira do Senado que estava disponível. Talvez isso tenha contribuído um pouco para a ausência de um nome desse campo no segundo turno. Para 2026, parece que as articulações já começaram. O PSB talvez lance o Capelli ao governo e o PDT naturalmente articula a reeleição da senadora Leila. O senhor acredita sinceramente que exista uma chance real de uma candidatura única de esquerda para o GDF? Eu acho que é possível, e hoje nós estamos trabalhando para isso. Nós, dentro do PT, temos defendido uma tese, e hoje a gente conseguiu colocar na mesma mesa 8 partidos. O PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PDT, PSB e Cidadania. São 8 partidos que hoje a gente consegue conversar, estão sentados. Tem 2 condições para estar nessa frente. A primeira é trabalhar pela reeleição do presidente Lula no ano que vem, 2026. A segunda é ser oposição ao governo Ibanez, Celina e à extrema-direita aqui no Distrito Federal. Então esses 8 partidos hoje se colocaram nessa condição e nós estamos fazendo um esforço enorme para que a gente possa sair unificado em 2026. Não é uma tarefa fácil, né? Do ponto de vista matemático, são 8 partidos, são 4 vagas na chapa majoritária, né? Governador, vice e 2 senados. Apesar de vocês, estudantes de ciência política, sabem até melhor do que eu, que da política nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. Né? Normalmente não. Mas é um desafio e nós estamos apostando muito nesse processo, nessa construção. Nós temos avançado nesse diálogo. Óbvio que é legítimo que os partidos apresentem nomes para esse debate, para essa composição, né? Como você falou, o PSB apresentou o Capelli, o PV tem apresentado o PV, o PDT, inclusive, apresentou a Leila para o Senado, o PT apresentou a deputada Érica Cocai para uma candidatura também no Senado. Eu acho que é no espírito de construção. Óbvio que eu acho que precede o nome a construção de um programa, de um modelo, de um programa para a cidade, né? De uma outra capacidade de governança do Distrito Federal. E acho que é possível chegarmos em 2026, aliás, ainda esse ano, né, no entendimento comum para que a gente possa ter esses 8 partidos unificados. Obviamente que as estratégias partidárias para suas chapas proporcionais, cada partido vai ter sua autonomia, sua construção, né, seus interesses nesse processo, mas eu estou muito otimista
que nós vamos conseguir construir uma frente, e uma frente muito competitiva, né, para disputar a eleição, para ir para o segundo turno, para fazer com que o Lula volte a ganhar em Brasília. Né, o Lula já ganhou aqui, Brasília já elegeu 3 governos de esquerda, né? Então eu acho que essa é uma tarefa desse campo, uma tarefa histórica que está colocada para os 8 partidos. Nós estamos muito empenhados nessa construção. Hoje existe um nome? Hoje está colocado na mesa 2 nomes, né? Concretamente o nome do Capelli pelo PSB e o nome do Leandro Grais do PV. Acho que o esforço é tentar chegar num nome só, que pode ser um dos 2, pode até ser um terceiro nome, né? Ainda tem tempo ou pode surgir processos, mas hoje nós estamos trabalhando com esses 2 nomes, são os 2 nomes que estão colocados oficialmente, né, na mesa, e eu acho que nós vamos ter boas notícias e novidades até o final aí do semestre, início do semestre que vem, uma capacidade de unificar e já lançar uma pré-candidatura, até porque o lado de lá já lançou. Então acho também é um desafio, um esforço nosso, mas estão colocados esses 2 nomes, são os nomes que estão publicamente apresentados. Deputado, depois dessa análise sobre o futuro da esquerda, vamos partir para o nosso bate-volta. Um jogo rápido, com temas, pessoas, momentos importantes da nossa vida democrática, e eu peço que o senhor responda de uma forma breve, em poucas palavras. Tá joia. Isso é um desafio. Uma ou 2 palavras se o senhor puder. Vou tentar. Joaquim Roriz. Atraso. Bancada evangélica. Bancada evangélica. Negação de direitos. Câmara Legislativa. Câmara Legislativa pode e deve ser melhor. Um político de direita que você admire. Político de direita que eu admiro. Nossa, se vocês me pegassem, podiam ter mandado antes. Essa eu dar uma pensada, né? Um político de direita. Olha, Geraldo Alckmin, né, que acho que avançou, evoluiu, hoje é o vice-presidente da República. Governo Agnello Queiroz. Incompreensível, ou incompreendível, né? Não é como se diz, foi incompreendido, né? Acho que fez muita coisa, mas não soube apresentar. Anistia 8 de janeiro. Impunidade, golpe. Governo Celina Leão e Ibanez. Dos ricos para os ricos. Leandro Graz. Um jovem promissor com ideias muito boas. IGSDF. Fraude e corrupção. Juventude na política. Fundamental, importante, presente. Lula. O maior líder de esquerda que esse país já produziu. Um livro. Um livro? Um livro que eu li tem tempo e que me marcou até hoje. Eu recomendo, é meu livro de cabeceira, Um Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, um escritor cubano. Uma música. Por último, uma frase. Uma frase... Deixa eu pensar. Uma frase do Pepe Mujica, que nos deixou essa semana, também uma figura, e tem tudo a ver com o governo do Distrito Federal que nós vemos, né? Mujica dizia que, não sei se é exatamente isso, mas dizia que quem tem uma boa cama, uma boa casa e um bom prato de comida, geralmente acha que se gasta muito em política social. Uma música, lembrando do Mujica, recomendo muito o filme que conta a história dele na prisão, agora eu esqueci o nome do filme, é Uma Noite que Durou 21 Anos, uma coisa assim. Tem uma música que é uma música inglesa, né, mas cantada por uma cantora latino-americana, que é... como é que chama? The Sound of Silence. E essa versão desse filme é uma coisa que de arrepiar, de chorar, então recomendo em homenagem ao Mujica. Deputado, para encerrarmos, gostaríamos de ouvir suas considerações finais para o nosso público, que é formado por estudantes e por todos que acreditam na política como ferramenta para transformar nossa cidade e o mundo. Fique à vontade para deixar sua mensagem.
É uma mensagem para vocês continuarem acreditando que a política é esse espaço, e é mesmo. A política é sempre muito atacada, e ela é atacada por quem quer que a gente não participe da política, né? Agora, a política tem que ser também o espaço do cuidado, um espaço do respeito. Então, minha mensagem para que vocês possam continuar acreditando e que contribuam muito para a política. Nós estamos precisando de muita gente com esse compromisso com a democracia, discutindo, participando ativamente da política no país. Deputado, muito obrigado por acreditar que é possível debater o futuro do Distrito Federal, ainda mais num ambiente acadêmico. Agradecemos ao DF por ceder esse espaço. Como dizia o Norberto Bobbio, a democracia é o governo do público em público. Encerramos o nosso primeiro episódio. Vem muito mais por aí. Não deixem de seguir nossas redes sociais. Até a próxima. Até a próxima.